tudo bem com você? Então, nós estamos mais um dia de trabalho e também fazendo uma visita agora para o nosso colega, o Ari Valdir, que já está no ar na rádio dele lá, mais Paraná. E dizer a você que nós estamos na Avenida Venceslau Braz, em Curitiba, onde já gravamos um vídeo recentemente falando sobre a quadra de skate. Nós vamos passar já, você vai ver ali um bom projeto do nosso amigo vereador Oscarino do Povo, que é lá de Siqueira Campos, da minha cidade. E dizer que nós estamos com o canal nosso no YouTube, De Tudo Um Pouco pelo Brasil, onde a gente vai entrevistar vários empresários, pessoas que da área de pet shop, banho e tosa, aviário e também hotelaria, restaurantes, e mostrando para vocês as belezas naturais de Curitiba e das cidades onde nós estivermos passando, tá bom? Então isso é De Tudo Um Pouco pelo Brasil. Aí a pista de skate ficou muito boa, muito bem montada. Todo dia tem bastante gente aí brincando e usando esse bem comum. Viu? É a Viviane Maciel, eu achei que era só a Viviane Maciel que tinha também, que fazia fofoca. O Marcelino então virou fofoqueiro, Marcelino, agora, fofoqueiro da rede social. Muita calma nessa hora que eu não sou fofoqueira. Ah, não, você não é, Viviane? Não. Que coisa! E eu também não, senhor Ari. Nós estamos passando. Pois olha, eu não tenho tanta certeza assim, Marcelino, porque eu digo sempre junto com meu amigo lá, o Toniel Taborda, né? Que o Marcelino Antunes e nós, assim, também, assim, nós somos igual cachorro de bugre, viu? Não trate bem que nós fica, viu? E o Marcelino tava sumido, acho que estava ficando em algum lugar, tava sendo bem tratado, né, Marcelino? Nós estamos então com o nosso projeto ali, viajando por algumas cidades. Estivemos em Santa Catarina, Urupema, que é a cidade mais fria do Brasil. Vimos a neve e tá aí no nosso YouTube para quem quiser ver a neve. Fizemos lá boneco de neve, 7 graus negativo, sensação térmica, e 5 graus. É muito bonito, aconselho você pegar a Jane, a Viviane, o Rodriguinho, o Zezinho Lima e passear para lá, porque tá frio. E vai nevar de novo. Agora a ideia é nós voltarmos para Urubici. É ruim de eu ir lá, hein? Não gosto de frio nem cavacatuza, né? Gosto de coberta, viu? Chimarrão. Eu não tenho sensação de ver neve, não. Vejo pela televisão, tá louco de bom, viu, seu Marcelino? Que nada, não gosto de... Pra que sofrer, viu? Então, Ari, o nosso projeto é um projeto para 6 anos. A gente pretende conhecer todos os estados do Brasil, os 26 estados e mais Brasília, que é o Distrito Federal, e mostrando as belezas naturais através do YouTube, os parques, entrevistas com empresários, com pessoal da hotelaria, pessoal de restaurante, políticos, alguns vereadores, prefeitos, deputados. Quero te agradecer, nós estamos acabando com o nosso programa, te agradecer aí, mas tu tem aí mais uns 30 segundos para suas considerações finais. Quero agradecer aí tua visita, sempre nós acompanhou o trabalho do Ari Valdir, sempre nós visitou, nos acompanhou. O Marcelino é uma pessoa assim, otimista, guerreiro e uma pessoa temente a Deus, sempre lutando pelo bem das pessoas, né? Você falava agora há um instante que você aí está com um projeto visitando aí todos os estados brasileiros, os 26 estados e o Distrito Federal. É quase semelhante o que o Ari Valdir pensa e o meu projeto. Eu comecei aí, estou visitando, tentando, né, visitar aí os 399 municípios do estado do Paraná, né? Eu acredito que estou na metade. E vai ser quase difícil, nós temos 6 meses aí, 5 meses aí. Esse é um projeto até o final do ano, para você ter uma ideia, conhecer o nosso estado do Paraná e visitar o nosso Paraná, mas não é fácil, é bastante grande. Mas antecipo a você, Marcelino, que muita gente viaja para o exterior, viaja para o Nordeste e não conhece o Paraná. Paraná é uma terra fértil, para quem não sabe, a terra do Paraná é a melhor terra, mais fértil
em metros quadrados do mundo, para você ter uma ideia, onde nós temos tudo aqui, é produção, nós temos a carne bovina, suína, o soja, é um dos maiores produtores do Brasil, inclusive, né? Então, é preciso conhecer aí os lugares turísticos. Nós temos, o estado do Paraná é simplesmente maravilhoso. E eu tenho esse sonho de conhecer primeiro, claro, a minha casa, que é o meu estado, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu constituí a minha família, a minha empresa, onde eu estou já há alguns anos nesse estado querido de meu Deus, e a gente realmente sempre visitando as pessoas, e a gente, tá aí o nosso programa hoje, a maior audiência no estado do Paraná, e nós ficamos assim, como diz meu amigo Toniel Taborda, entupido de alegria umas quantas vezes da gente estar conhecendo este Paraná de meu Deus. É isso aí, Ari, parabéns por isso. Nós também já conhecemos dos 399, eu acho que umas 200 cidades, mas isso em 30 anos atrás, trabalhando, conhecendo o povo paraense, que é um povo bom, um povo trabalhador e merece todo o nosso respeito. Mas então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, e você, daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma outra entrevistinha e vai estar no YouTube nosso então, tá bom, Ari? Com certeza. Viviane, muito obrigado, Zezinho, Rodrigo, um abraço especial a todos os ouvintes que estão sintonizados na sua emissora e também no pool de rádio que você tem aí, né, Ari? Valeu. Um abraço, muito obrigado, que Deus acompanhe, ilumine e proteja vocês sempre. Obrigado, Marcelino, valeu. Deus te abençoe até daqui nadinho. Estamos no Galpão da Amizade e na rádio do meu amigo Ari Valdir, que é a Rádio Amizade Paraná. E vou bater um papinho rápido com ele aqui para ele contar a história dele, que você vai ficar conhecendo agora quem é o Ari Valdir. Tá certo, Marcelino, obrigado aí pela iniciativa, obrigado pelo carinho, mas falar da história quem é o Ari Valdir, a história do Ari Valdir precisava aí de um mês para contar a história, e falar num resumido, assim, é bastante difícil. Mas o Ari Valdir é um caboclo velho que veio lá do interior de Pato Branco e veio para a cidade grande. Graças a Deus, o nosso Pai Celestial. Ari Valdir, me criei só com a minha mãe, sem o meu pai, e graças a Deus, através das nossas prerrogativas, fé, esperança, ação e superação, muita honestidade, muito trabalho, graças a Deus, o Ari Valdir venceu na vida. Hoje empresário já há 30 anos, comunicador de rádio há 21 anos, tive o prazer também aí, hoje sou cantor, compositor, 3 CDs gravados, um DVD, e tive o prazer de ser vereador na cidade de Pinhais, onde deixei muitos projetos aprovados, e isso assim é o Ari Valdir, né? 5 filhos e também 4 netos, e Ari Valdir, um caboclo velho feliz da vida. Um pouquinho, Ari, por favor, um pouquinho sobre na área ambiental, você faz um grande trabalho, né? Fala um pouquinho da Ari Valdir. Sim, a minha empresa já é a Valdir Atividades Ambientais há 30 anos, né? Limpeza urbana, sempre bastante atuante, preservando a nossa natureza, que um dia vai faltar para nós, né? Certo, agora na área musical, na área de artística tua, quais as músicas de mais sucesso que você tem, que está tocando? Eu tenho 3 CDs gravados, como eu falei, né? Temos lá a Malvada Moreninha, que é uma música gauchesca, Peão Faceiro, que também é do Ari Valdir, e tenho aí Não Quero Despedida, que é a música mais tocada, é mais pedida, é uma música sofrência, e graças a Deus eu tive a felicidade de escrever essa moda, mas que é o que mais toca hoje na Grande Curitiba, na nossa emissora aí. É isso aí, Ari Valdir, Marcelino Antunes, não esqueça de dar um joinha lá, adicione nós, né, no canal De Tudo Um Pouco pelo Brasil, e vamos continuar em frente. Ari, boa sorte, sucesso nos seus projetos aí. Obrigado, Marcelino.